Salmo 27, do verso 1 até o verso 6, nós queremos conversar com os irmãos nessa noite. 3 palavras que Davi tinha na sua vida e que nós precisamos incorporar, trazer para a nossa vida, encarnar na nossa vida essas palavras, porque fizeram diferença na vida de Davi. E essas palavras são tão atuais hoje e tão relevantes hoje como foram, não é? Como foram para Davi naqueles dias. Salmo 27, do verso 1 ao verso 6, diz assim, presta atenção, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E eu queria chamar então a tua atenção essa noite, porque aqui tem 3 palavras que resumem esses 6 versos. Essas palavras que fizeram parte da vida de Davi. Os estudiosos dizem que quando Davi escreveu esse salmo, ele ainda estava fugindo da presença de Saul, do rei Saul. Ele ainda estava sendo perseguido pelos soldados, pelo exército de Saul. Ele ainda estava no deserto. Ele ainda estava indo de caverna em caverna, de lugar em lugar. Quando esse salmo foi escrito, ele ainda não tinha se tornado rei. Então, esse salmo expressa as convicções, expressa aquilo que Davi tinha no seu coração. 3 palavrinhas que eu queria que você guardasse nessa noite e que vão fazer diferença na história da sua vida. Talvez você esteja passando por um deserto, talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu não sei. Talvez você esteja passando por tantas lutas e dificuldades, mas amados, essas 3 palavras, com certeza, fizeram diferença na vida de Davi e vão fazer diferença na minha e na sua vida. Primeira palavra é a palavra convicção, é a palavra certeza. Davi tinha convicção de quem era Deus para ele. Davi não tinha dúvidas. Davi diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Veja, isso expressa convicção, isso expressa certeza. Ele não tinha dúvidas, apesar das circunstâncias. Tem um hino: apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar dele estar no deserto, apesar dele estar sendo caçado como um animal, não é? Apesar dele estar sendo caçado pelo animal, as convicções que ele tinha
sobre Deus não foram alteradas. Isso é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes, amado, quando nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por batalhas, nós começamos a duvidar da presença de Deus, a duvidar de quem Deus é, a duvidar do caráter de Deus. Davi foi um homem que passou por tantas circunstâncias adversas, mas ele tinha convicção. É isso que faz a diferença. Se eu não tenho convicção, amados, quando a tempestade vir, se eu não tenho convicção, quando a batalha se instalar na minha vida, quando a doença começar a bater na minha porta, quando as coisas começarem a surgir, eu vou começar a duvidar. A Bíblia diz que teve um homem que procurou Jesus e ele estava com um filho, e aquele filho estava com um problema em que o demônio jogava ele no fogo e na água para o matar várias vezes, e ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, se podes, faz alguma coisa. O Senhor Jesus olhou para ele: se podes? Faltava convicção. Há momentos na vida de uma pessoa, presta atenção que você está me ouvindo. Eu era novo convertido, eu aprendi um hino que eu não sei nem quem canta mais. O hino dizia assim: Cristo andou por esses vales, sozinho andou, eu também irei sozinho por esses vales a caminhar, sozinho irei. Sabe o que é que isso significa? Mas pastor, você não tem família, você não tem pessoas próximas. Deixa eu dizer, muitas lutas que nós enfrentamos sozinhos. Muitas batalhas são batalhas que nós guerreamos sozinhos. Davi estava sozinho ali? Não, a Bíblia diz que havia pelo menos 400 pessoas com ele. Mas ele tinha convicção. Eu creio que a batalha maior não é o que está ao meu redor, mas é o que está no meu espírito, é o que está na minha mente. Davi tinha convicção. Davi diz assim: o Senhor. E aí de novo, irmãos, domingo passado eu falei, essa semana eu falei para os jovens, eu tenho dito que quando eu encontro na Bíblia Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque aqui está o nome do Deus da aliança. Aleluia. Aqui está no nome Javé, aqui é o nome Iavé, é o nome de Deus. É o Deus da aliança, é aquele Deus com quem Davi tinha uma aliança. E aí ele diz: o Senhor é a minha luz, Ele não é a luz do outro. Sabe? Ele não é o Deus da experiência do outro, Ele é o Deus da minha experiência. É aquele Deus com quem eu tive uma experiência pessoal. Eu sei que Ele é luz para mim, eu sei que Ele é aquele que ilumina o meu caminho, é aquele que ilumina a minha vida, é aquele que me dá direção. Eu não estou perdido, eu não estou cego, eu não estou como uma pessoa. Eu costumo dizer que há pessoas que estão como aquele indivíduo cego, dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá. Tem muita gente que está assim, mas Davi está dizendo: não, o Senhor é a minha luz, o Senhor é aquele que me dá uma direção. Eu consigo olhar para frente e saber o que tem pela minha frente. Eu não vou ficar então com medo de achar que eu estou Quando a gente está tudo escuro, não é assim? Quando todas as luzes se apagam da vida da gente, não é assim? Mas Davi disse: não, o Senhor é a minha luz, eu consigo ver a luz, Ele é a minha luz. Ele está dizendo: o Senhor é a minha salvação. Salvação tem a ver com livramento de morte, salvação tem a ver com livramento dos perigos, das adversidades. O Senhor é a minha salvação. Mas a Bíblia diz que teve 2 momentos pelo menos que Davi esteve muito próximo, muito perto de Saul. Na mesma caverna os dois estavam ali, na mesma caverna, e todo um exército ali embaixo. Mas a Bíblia diz que Deus poupou a Davi. Davi esteve na presença de um homem chamado Abimeleque, que era rei. E também a Bíblia diz lá no Salmo 34: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre, continuamente nos meus lábios. E o Salmo 34 foi feito quando Davi saiu da presença de Abimeleque e teve um livramento. Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz, é Ele que ilumina o meu caminho, o Senhor é a minha salvação.
e mais do que isso, ele está dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Você sabe o que é que significa isso? O Senhor é aquele que me dá forças para enfrentar as intempéries, as adversidades. É Ele que me fortalece, é Ele que me dá forças, porque eu sou fraco, porque eu não tenho condições de ficar de pé, porque eu não tenho condições de enfrentar as lutas, porque eu sozinho eu vou ficar no chão, porque eu sozinho eu não vou me levantar, porque é demais para mim. Mas Davi está dizendo assim: olha, presta atenção, eu estou falando de um homem que era guerreiro experimentado, eu estou falando de um homem que sabia o que era lutar, eu estou falando de um homem que tinha derrubado um homem de mais de 2 metros de altura. Mas, amados, ele tinha convicção. Ele tinha convicção. Às vezes, o que nós cremos, ou o que dizemos que nós cremos, quando eu, ali do outro lado, havia um templo pequenininho. Elias eu acho que Elias nem era nascido ainda. Foi a época, eu era pequenininho, a época do meu concílio. Eu me lembro que teve um pastor que a última pergunta que ele fez no concílio fez: você crê no que diz, ou diz no que crê? Ou diz o que crê? Às vezes nós dizemos sem crer, nós cantamos, mas sem ter certeza. Às vezes abrimos a boca, cantamos, dizemos, mas aquilo ali, na hora da prova, na hora do fogo, na hora da tempestade, nós duvidamos. Primeira palavra para você passar por qualquer luta, por qualquer adversidade, mas por essa vida, porque Davi está fazendo a colocação aqui, que é importante. O servo de Deus passa por lutas. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas passa por lutas. Mas a convicção de quem Deus é que faz a diferença. É o que faz ficar de pé. Sabe por quê? Porque tem horas que as luzes se apagam, as luzes desse mundo, e nós não conseguimos enxergar nada pela frente. Uma luzinha, nada. Às vezes tem horas que nós nos vemos numa situação de tanto perigo. Tem momentos que nessas horas nós nos achamos tão fracos. E aí, amados, a única diferença que vai haver, presta atenção, porque essa é a diferença. Pastor, se eu me converti para passar por problema, então é melhor eu voltar para o mundo, porque no mundo eu também tinha problema. Tem muita gente que pensa assim. Existem igrejas por aí que botam assim: pare de sofrer, como se fosse possível pararmos de sofrer nesse mundo. Nós já nascemos em dor, nós trazemos dor para os outros trazem dor para a gente, nós morremos em dor. Essa é a história. Então, pastor, se assim é, que diferença faz eu me entregar a Jesus? Eu tenho uma aliança com Deus. A diferença que faz é a presença dEle, é a convicção que eu tenho de quem Ele é na minha vida. É isso que faz a diferença. É o que Davi disse: o Senhor é a minha luz. Está tudo escuro, apagou todas as luzes, eu não consigo ver luz em canto nenhum, parece que eu estou sem saída. E aí você vai declarar: eu não estou sem saída não. Sabe por quê? Porque o Senhor é a minha luz, e o Senhor não vai me deixar, porque Ele é o Deus da aliança. É isso que Davi está dizendo. O Senhor, a palavra que ele usa aqui não é Elohim, que é a palavra que ele usa lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Aqui não, aqui é Yahvé, aqui é o Deus da aliança. Ele sabia que era aquele Deus que tinha um relacionamento com ele, que não falhava, que não farrapava com ele.
Ele sabia que esse Deus é a luz dele. Ele sabia que esse Deus é a salvação dele. Ele sabia que esse Deus, quando ele estivesse fraco, eu me lembro, amados, a Bíblia diz que quando Davi tinha saído para lutar com os filisteus, e ele tinha deixado toda a sua família, e aqueles que foram com eles, deixaram toda a sua família em uma cidade. A Bíblia diz que quando eles voltaram, um exército tinha dado com força sobre aquela cidade e tinha queimado tudo, e tinha pegado as mulheres e as crianças e tinha levado como escravos. A Bíblia diz que Davi sentou-se no canto, começou a chorar e chorar e chorar, e todo mundo começou a chorar, os homens chorando porque suas mulheres tinham sido levadas, seus filhos tinham sido arrancados deles, porque já não tinha mais ali mais nada, e eles começaram a chorar. E a Bíblia diz que os homens estavam com tanta amargura de alma que falaram em apedrejar Davi. Mas é interessante, sabe por quê? Porque o texto bíblico diz que Davi, no meio daquele choro, Davi se reanimou, aleluia, no Senhor. Davi está dizendo aqui: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Vai chegar momentos como esse, em que ele olhou para um lado, olhou para o outro, estava tudo derrubado, estava tudo destruído, estava tudo acabado, sem família, sem filhos ali, sem nada, tudo derrubado, queimado. E ele se reanimou no Senhor, e ele buscou a Deus e disse: Senhor, eu vou ter minha família de novo. O Senhor disse: vai. Se eu perseguir eles, eu vou alcançá-los. Vai. Se eu alcançar eles, eu vou conseguir trazer tudo de volta. Vai. Aquele homem saiu de um estágio de depressão, de um estágio de amargura de alma, de choro. Sabe por quê? Porque o Senhor era a fortaleza da vida dele. Eu sei que talvez na sua vida seja assim. Tem dias que você se acorda e parece que o chão que está embaixo dos seus pés sumiu. Parece que as coisas não mudaram, estão derrubadas, tudo caiu, e você está lá, você não enxerga luz nenhuma. Convicção. O que diferença isso fez na vida de Davi? Primeira coisa, confiança. Ele disse: de quem terei medo? A quem temerei? E aí ele começa a enumerar. Ele começa a enumerar os perigos, os problemas, as intempéries que chegam. Verso 2, ele diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Aqui a ideia é de um ataque repentino. Malfeitores me sobrevêm, quer dizer, sobrevém caem sobre mim. Eu não esperava, cai. Às vezes nós passamos por situações que as situações chegam na porta da gente, as lutas chegam na porta da gente, os problemas chegam na porta da gente, sem a gente esperar. Pá! Em cima da hora. Repentino, ataque repentino. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir. Mas ele tem um Deus que é a fortaleza. Ele tem um Deus que é a salvação dele. Ele tem um Deus que traz uma luz para ele. Segunda coisa, segundo perigo que ele coloca aqui, versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim. Veja que no versículo 2 ele diz: quando malfeitores me sobrevêm. É como aquele, lembra, quando a Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, ele descia, e aí vieram os ladrões e caíram sobre aquele homem, quer dizer, atacaram aquele homem de maneira repentina. Às vezes na vida da gente, as situações surgem que você nem pergunta, sabe? Como é que surgiu isso? De onde é que surgiu isso? Como é que foi? Você simplesmente acorda e o negócio está desmantelado. Primeira coisa, ataque repentino. Segundo, ataque planejado. Um exército se acampou, sabe, contra ele. E a ideia de exército se acampar é dias, sabe? A ideia de um exército se acampar ao redor de uma cidade trazia a ideia de um cerco prolongado. Talvez não seja alguma coisa de repente, mas seja algo que você esteja passando há anos, porque quando haviam lutas e guerras, às vezes passavam anos, um cerco ao redor de uma cidade. Talvez você esteja passando por uma situação que já se arraste por anos. Davi está dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração.
Ele não está dizendo que ele vai se levantar ali, vai derrubar todo mundo. Ele está dizendo assim: o meu coração não vai se atemorizar. Sabe por quê? Porque não estão as coisas, o coração dele não está naquelas pessoas. O coração dele, a força dele está em Deus. O Senhor é convicção. Primeira coisa, convicção. Você precisa ter convicção. Ataque repentino, ataque planejado. Terceiro, ataque oportuno. Verso 3b. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ataque oportuno. O inimigo vem aproveitando a oportunidade. Não é assim? Às vezes tem pessoas que dizem assim: em cima da queda o quê? Coice. Às vezes acontece isso. Às vezes você já está lá no chão e aí aparece um oportunista. Nós cantamos aqui, nessa noite nós cantamos que o adversário é oportunista. Nós cantamos aqui isso. Ele diz assim no hino Haverá um Bom Futuro. Ele diz assim: olha, deserto, lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo, mas eu estou debaixo de uma palavra. Aleluia. Haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser frustrada. Primeira palavra, convicção. Ele tinha convicção, mesmo que houvesse um ataque repentino, as coisas acontecessem de repente, puf, às vezes acontece. Você sentiu uma dorzinha, achou que foi nada, aí foi para o médico. Quando chegou lá, o médico diz: vamos fazer uns exames. E depois daqueles exames, o médico senta com você e diz assim: deixa eu lhe dizer uma verdade, eu preciso falar a verdade com você. Você está com uma enfermidade muito séria e você precisa fazer uma cirurgia muito rápido. É repentino. Às vezes é uma situação que se arrasta, não é doença, mas é uma situação dentro de casa, família, ou com filho, que se arrasta por anos e tem tirado a sua alegria. E nisso tudo o diabo aproveita essa oportunidade. Mas Davi tinha, primeira palavra, convicção. Convicção de que o Senhor, olha, como é que eu posso dizer, pastor, como é que o senhor pode dizer que ele tinha convicção? Sabe por quê? Porque ele usa um pronome aqui pessoal, possessivo. O Senhor é a minha luz. Não é que ele é egoísta. Não, é que ele está dizendo assim: eu tenho convicção, eu tenho um relacionamento, eu sei o Deus a quem eu tenho crido, eu sei o Deus em quem eu confio, eu sei o Deus com quem eu tenho um relacionamento. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza. Ninguém, presta atenção, que ele não confia em mais ninguém, nem na força dele, nem nos que estão perto dele, mas ele confia em Deus. Segunda palavra, um pedido. Amados, esse pedido de Davi é que fazia diferença na vida dele. E eu coloquei aqui um pedido e uma busca, porque é um pedido que vem com a busca. Versículo 4: uma coisa peço ao Senhor. E no mesma hora ele diz assim: e a buscarei. Uma coisa. Então, primeira convicção. Segundo, um pedido. Uma coisa peço. O que é que ele pediu a Deus? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia. Era isso que ele pediu. Mas não só pediu, ele entendia, amados, que não era só uma ação de Deus, mas ele entendia que era uma ação dele. Então vai uma coisa junta, havia um pedido e havia uma busca. Ele pediu: Senhor, eu quero morar na tua casa. E você talvez esteja me perguntando: será que ele está querendo morar dentro do templo? Não, ele está falando aqui de relacionamento. O que ele pede é o que ele busca. O que é que ele quer nesse relacionamento? Ele quer contemplar a beleza do Senhor. Ele quer ver a glória do Senhor Deus, a glória do caráter de Deus. Ele quer ver a riqueza da bondade de Deus. Me escuta agora. O que eu vou lhe dizer: a parte mais importante da sua vida não é a que pode ser vista pelos outros, mas é aquela que é vista e apreciada por Deus. Davi tinha prioridade.
E ele não negociava essa prioridade. Davi pede e Davi busca. A convicção de Davi era alicerçada, a convicção de Davi era fundamentada no relacionamento que ele tinha com Deus. Era isso que fazia diferença na vida de Davi, irmãos. É o nosso lugar secreto, é o nosso tempo com Deus, é estar com Deus, é justamente contemplar a beleza da glória de Deus, é que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Essa semana eu estava ouvindo a palavra do pastor Carlito Paz, e ele disse assim, numa conferência lá em Portugal, ele disse assim: cresça em profundidade, que Deus te dará largueza. Que coisa tremenda. Às vezes a gente quer largueza, às vezes a gente quer que as coisas se expandam para a gente, sabe? Mas cresça em profundidade, se aprofunde no solo da presença de Deus. E aí, quando você se aprofundar no solo da presença de Deus, Deus vai te dar largueza. Como isso é tremendo. Havia um pedido do coração dele, uma coisa. Ele podia pedir tanta coisa. É impressionante que ele está sendo caçado por Saul. Ele poderia pedir tantas as coisas, mas ele sabia que quando ele perdesse isso, ele perdesse esse relacionamento, ele perdesse esse desejo de estar na casa do Senhor todos os dias. É impressionante, irmãos, que ele está dizendo: Senhor, eu quero estar na tua casa, não é apenas um dia, não é apenas no domingo, não é de vez em quando, eu quero estar na tua casa todos os dias da minha vida, porque eu quero contemplar a tua beleza. Olha como isso é tremendo. Ele sabia que quando ele perdesse isso, ele perderia a força. Nosso irmão Jonas ontem pegou sobre estar na janela, sobre distrações. E na mensagem de ontem ele falou sobre Davi. Quando Davi foi para a janela, quando Davi desviou seu olhar. Quando nós deixamos a nossa prioridade. Qual era a prioridade? Uma coisa peço. E ele diz: eu peço e a buscarei. Sabe? Não adianta você só pedir: ah, Senhor, eu quero ter contigo uma vida de intimidade. Se não busca. Ah, Senhor, eu quero estar mais junto do Senhor. Não. Nós cantamos aqui: atrai o meu coração. Ele atrai o coração nosso, mas nós temos que buscar. O que faz a diferença? O que fez a diferença na vida de Moisés para tirar o povo de Israel do lado do Egito e caminhar pelo deserto, sabe o que foi? É que Moisés, a Bíblia diz que Moisés ia sempre para a tenda da congregação, iria se encontrar com Deus. O que é que fez a diferença na vida de Davi? Davi pediu: eu quero morar na casa do Senhor, do Deus da aliança. E aí, amados, guarde o que eu lhe disse: a parte mais importante da sua vida é a que não pode ser vista pelos outros, mas é aquela que é vista por Deus. E é guiada por Deus. Essa é a parte mais importante. Você não pode negociar isso. Sabe o que é negociar? Ah, eu vou buscar Deus em outra hora. Eu vou buscar Deus mais tarde. Eu vou buscar a presença de Deus em outro momento. E aí quantas pessoas, quantos jovens, quantas pessoas que passam a semana e não têm experiência com Deus, vendo a beleza da santidade do Senhor. Quantas pessoas. Irmãos, estar na presença de Deus transforma, nos dá convicção, nos dá certeza. Sabe, estar na presença de Deus nos faz estar pronto para o que vem pela frente. Quando o Senhor Jesus busca a Deus lá no Getsemane, ele sabia o que estava pela frente, e ele já tinha dito aos apóstolos o que estava pela frente. Mas os apóstolos, ao invés de estarem com ele, foram dormir.
E quando chegou aquela hora, o que é que a Bíblia diz que aconteceu? Aqueles apóstolos fugiram, todos eles. E aquele que não fugiu, que ficou seguindo Jesus de longe, que foi Pedro, terminou negando ele 3 vezes. Mas o Senhor Jesus estava pronto, sabe por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Aquilo é uma lição para a gente. Aquilo é a lição para a gente. Quando veio a intempérie, quando veio a dificuldade, quando veio a adversidade, quando veio o sofrimento, ele poderia abrir mão de tudo. Aquele ali era homem. Mas a presença de Deus fortaleceu. Não negocie isso. Pastor, o que é que Davi tem de benefício quando ele faz isso? Versículo 5, primeira coisa, proteção. No dia da adversidade, ele me ocultará, aleluia, no seu pavilhão. Pavilhão é tenda. Quando chegar a adversidade, um momento difícil, ele vai me ocultar, sabe? Ele vai me colocar nos seus braços. Ele vai me ocultar. Pavilhão é a mesma coisa que tenda. Eu vou estar guardado ali na tenda. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que nós não temos hoje, mas naquela época tinha. Naquela época lá no Oriente, quando um convidado entrava na tenda de um anfitrião, quando você era convidado por uma pessoa, lembra que naquela época não tinha casa. Nós vamos lembrar que por muitos anos o povo de Israel foi um povo nômade, que viveu em tendas. É por isso que eles celebram a festa dos tabernáculos, que é a festa das tendas. Mas quando alguém convidava, o dono de uma daquelas tendas, convidava alguém para estar ali, essa pessoa, o anfitrião, era pessoalmente responsável por sua proteção e provisão, de modo que aquela frágil tenda se transformava numa fortaleza. Aquele homem era responsável totalmente por aquela pessoa. Davi entende isso, e Davi diz assim: olha, no dia da adversidade, ele vai me ocultar na sua tenda. Eu vou estar guardadinho ali, sabe? Vai vir as coisas, mas eu vou estar guardado. Segunda coisa, acolhimento. Versículo 5: no recôndito do seu tabernáculo ele vai me acolher. Recôndito é o lugar mais profundo, é o lugar mais guardadinho, mais escondido. Lá no seu tabernáculo eu vou estar acolhido. Ele vai estar nos meus braços. Olha, irmãos, isso é tremendo, sabe por quê? Porque eu estou vendo um homem de guerra, eu estou vendo um homem guerreiro que sabe que na hora, é assim mesmo, que na hora das lutas, das adversidades, nós não passamos de crianças, que precisamos ser acolhidos e protegidos. Terceira coisa, isso é tremendo, ele não só protege, ele não só acolhe, mas olha o versículo de número 5, a parte C: elevar-me-á sobre uma rocha. Isso é muito tremendo. A ideia de ele vai me colocar acima das circunstâncias. Acima das circunstâncias. Eu não vou estar ali, olha, chorando, com medo, sabe? Eu não vou estar ali acuado como um animal. Não. Eu vou estar acolhido nos seus braços, sim. Eu vou estar protegido por ele, sim. Mas então ele me coloca em segurança. Ele me põe os pés sobre a rocha. Não é um lugar frágil que eu fico assustado, com medo, não. Ele me coloca acima. Diante do trono fez um hino que fala sobre isso. Lugares altos, né? Lugares altos, fala sobre isso. Acima das tribulações, acima das enfermidades, eu estou acima disso. Eu gosto muito do Salmo 29, diz assim: a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Na Bíblia, muitas águas significa tribulação. Então ele está dizendo assim: a voz do Senhor está sobre a tribulação. As coisas estão acontecendo aqui, mas Deus está aqui em cima. E aí a palavra de Davi diz: ele vai me elevar sobre uma rocha. Ele vai me colocar numa rocha alta. Ele vai colocar e dar os meus pés como da costa, e vai me colocar lá em cima, sabe? Segurança. Eu vou conseguir enxergar as coisas de uma maneira diferente. Essa é a ideia. E no versículo de número
6 ele diz assim: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E aqui eu falo de vitória. Deus não me chama apenas para... Eu posso, pastor, como é que dá para ser vitorioso quando as coisas não estão bem? Pensa comigo agora. Jesus está ali na cruz, ladeado por 2 ladrões. As pessoas aqui embaixo zombando, os sacerdotes zombando, os soldados ali jogando dados para ver quem ficava com a manta dele. As pessoas ali embaixo, algumas chorando, outras zombando. Me diga uma coisa: quem que era vitorioso ali? Os sacerdotes, os soldados, os homens que estavam e as mulheres zombando, ou era Jesus que estava ali? Paulo está na prisão, meia-noite, acorrentado nos pés, numa prisão úmida, fétida, mas Paulo canta. Sabe por quê? Porque Deus fez com que acima das circunstâncias. Deus colocou ele sobre uma rocha. É isso que faz a diferença. Daqueles que têm uma aliança, que têm uma convicção de que Deus é a sua luz, sua salvação e sua fortaleza. Daqueles que não têm isso. Essa é a diferença. Davi, olha como ele muda. Davi diz assim: no seu tabernáculo, verso 6, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E mais uma vez, Senhor aqui, todas as letras maiúsculas, é o Senhor da aliança. É aquele Deus que vai estar comigo. É aquele Deus que vai cumprir a sua promessa na minha vida. 3 palavras que eu queria que você guardasse e que você incorporasse na sua existência. Primeira, convicção. Convicção, certo? Convicção é mais do que apenas uma confiança, é uma confiança certa. Convicção. Mas para que essa convicção exista, lembra, uma coisa está relacionada com a outra. Há uma ligação entre uma coisa e a outra. Entre um pedido e uma busca. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu poderia dizer que a palavra talvez não fosse pedido e busca, e resumir as duas em prioridade. Qual era a prioridade? Qual era a prioridade de Davi? Uma coisa peço ao Senhor e eu vou buscar isso. A palavra aqui no original buscar significa eu vou envidar todos os esforços. Eu vou ir contrário à minha própria vontade, o meu desânimo, e vou fazer todos os meus esforços para justamente buscar a Deus, para estar na presença de Deus, para morar na presença dele. É isso que faz a diferença. As lutas vão existir, as lágrimas vão cair, com pandemia, sem pandemia. Dificuldades nós vamos experimentar, sempre, sim, sempre. Nós não temos como fugir disso. Né, Elias? Às vezes a gente sai de casa tão tranquilo, aí pá, mudou o dia todo. Às vezes acontece isso. Nós não sabemos, mas a convicção de que Ele é a minha luz, tem uma luz ali, de que Ele é a minha salvação, de que Ele é a fortaleza da minha vida, a prioridade que eu tenho, de um relacionamento que eu tenho com Deus, não é apenas a religiosidade. Religiosidade é, hoje eu encontro pessoas que na mesma hora estão cantando brega, daqui a pouco estão cantando raridade.
A gente escuta isso. Tá aquele maior brega do mundo. Eu passo na casa de uma pessoa, tá lá, o maior brega. Aquela música tão desmantelada. Daqui a pouco ela muda e bota assim, raridade. Vai cantar raridade. Religiosidade, achou bonito. Quantas pessoas que são religiosas, mas não têm relacionamento com o Deus da aliança? Se você está me ouvindo agora, e você não tem essa aliança com esse Deus, em Jesus, você pode ter essa aliança. Através do que Jesus fez na cruz do Calvário, você pode ter essa aliança. E se você já tem essa aliança, coloque diante de Deus, priorize diante de Deus, ter uma vida profunda e não rasa, ter uma vida de intimidade em que você possa dizer: uma coisa eu peço e uma coisa eu vou buscar. Eu quero morar, eu quero ter intimidade com esse Deus todos os dias da minha vida, porque eu quero contemplar a beleza, sabe, a beleza da glória da santidade de Deus, a beleza da glória da bondade de Deus, a beleza da glória. Eu penso que Davi lá naquele deserto, ele começava a imaginar: meu Deus, como esse Deus é tão lindo, como esse Deus é tão maravilhoso, como esse Deus é tão glorioso, que não existe outro Deus como esse. A gente encontra isso nos Salmos. Isso fortalecia Davi. A tua força, meu irmão, não vem de fora. A tua força não vem da tua situação econômica. Se a tua estabilidade depender da tua situação econômica, meu Deus, a tua estabilidade não vem da tua saúde. A tua estabilidade não vem da situação política do mundo. A nossa estabilidade vem da convicção, da presença de Deus na minha vida. Que nessa noite você possa dizer como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E você possa dizer como Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Amém?